Muito bom podermos estar juntos mais uma vez. Tome a sua Bíblia e vamos começar o nosso estudo em Romanos, o capítulo 1. Antes, vamos orar. Pai de amor, convidamos ao Senhor para se assentar conosco em nossos lares, dando-nos a bênção, a paz, a alegria, a esperança, a salvação em nome de Jesus. Amém. Romanos, o capítulo 1. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Dois amigos estavam conversando a respeito de um terceiro. O terceiro amigo estava bastante adoentado. Já havia feito vários exames, passado por vários especialistas, já havia investido um bom dinheiro para tentar recuperar sua saúde, mas ele ia cada dia pior. Os dois amigos que conversavam estavam condoídos, penalizados pelo amigo enfermo. E em dado momento, um dos dois, falando do terceiro, disse: "Pobre homem, agora só lhe resta buscar a Deus." Irmãos, diante desta experiência, lhe pergunto: onde é que você vê a fé destes três homens? Parece que a fé aqui é um sujeito oculto. A fé é a mão espiritual que toca o infinito. Mas a pessoa que exerce, que desenvolve, que vive pela fé, ela busca a Deus sempre em primeiro lugar. Em Hebreus, o capítulo 11, este é um texto recorrente ao falarmos de fé. Hebreus, o capítulo 11, o verso 1. Paulo diz: "Ora, a fé é a certeza das coisas que esperamos. É a convicção dos fatos que nós não vemos." Acreditar que Deus é real, que Deus existe, é basilar para a fé cristã. Em um universo criado perfeito por um Deus soberano, não existe lugar para uma criatura que não tem fé em Deus. A ausência de fé gera dúvida, gera incerteza, gera medo, gera inquietação. A ausência de fé gera desespero. A fé é uma necessidade suprema para crermos em Deus, mas também é uma necessidade suprema para aqueles que esperam a volta de Jesus Cristo a esta terra. Existe o risco de, na jornada cristã, alguns desanimarem, desistirem, entendendo que Jesus está demorando, que não vai voltar mais. Mas quando olhamos para Hebreus 11, nós vemos aqui um capítulo que fala dos heróis da fé. E aqui, irmãos, neste capítulo, nenhum dos heróis da fé recebeu em sua vida o cumprimento da promessa. Todos eles descansaram no sono da morte, sem receber o cumprimento, mas na certeza de que a promessa de Deus seria cumprida em suas vidas. Lembre-se, a fé genuína, ela sempre descansa em uma sólida evidência que garante a confiança que ainda não se viu e a certeza daquilo que se aguarda, que se espera.
Como pode ser isto? A palavra certeza, aqui em Hebreus, o capítulo 11, o verso 1, era usada nos papiros da antiguidade, nos documentos legais, por meio dos quais uma pessoa demonstrava que uma propriedade era sua, lhe pertencia. Aqueles documentos legais não eram a propriedade do dono, mas demonstravam a existência da propriedade e o direito do seu dono a esta propriedade. A palavra certeza era traduzida como a propriedade, sim, pertencente ao dono. Fé, sim, mostra que Deus é real. O nosso Deus. Sim, fé, ela mostra que Jesus em breve virá. Na verdade, já está vindo. Sim, fé mostra que a nova terra é a nossa herança, é a nossa propriedade, é o nosso lar eterno. Fé. Pela fé, o cristão considera que já possui o que lhe foi prometido. A plena confiança naquele que tem feito as promessas não deixa lugar para incerteza quanto ao cumprimento da promessa. Deus prometeu. Cremos que Ele é real. Cremos que Ele cumprirá o que prometeu. A fé não é uma crença abstrata, distante, vazia, mas é uma segurança estabelecida de que Deus cumpre o que promete e já podemos desfrutar as suas promessas hoje, neste tempo presente. Algumas pessoas querem questionar, nunca viram a Deus, quem fez a promessa não está mais entre nós. Será? Porventura você já teve o infortúnio de martelar o dedo? Ou quem sabe de cortá-lo? Dói, não dói? E você porventura viu esta dor? Não, mas você sentiu. E é doído, como dói? Há pouco tempo, nós não vimos o vento, mas vimos a ação do vento que passou nesta cidade e em outras partes. O estrago que o vento fez. Foi real aquele vento, não foi? Você já tomou o choque? Bem, a eletricidade corre nos fios. Nós não a vemos, mas podemos senti-la. Sabe, meus queridos, a fé nos permite ver a Deus sem vê-lo com os olhos físicos e saber que Ele é real e está trabalhando em nosso favor. A fé nos permite crer nas promessas de Deus, tendo a convicção de que cada uma delas se cumprirá na vida pessoal ou na história deste mundo. A fé, no entanto, deve ser um princípio ativo na vida dos filhos de Deus. Fé é crer no que não se viu e é aguardar na certeza de que receberá a promessa que foi feita. Mas para isto nós precisamos desenvolver a fé. Senão, a crença, a convicção se desvanecem. E como desenvolvemos a fé? Lembram do texto inicial que lemos? O apóstolo Paulo, ele diz que não se envergonha do evangelho. Por quê? Porque o evangelho é o poder da salvação para todo aquele que crê. E ele diz que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. E o justo vive pela fé. Aqui nós vemos o desenvolvimento da fé. Como? Pela própria experiência,
Paulo afirma que o evangelho é um poder divino por meio do qual Deus alcança os corações sinceros. O apóstolo Paulo havia experimentado plenamente a bênção e o poder deste evangelho transformador e salvador. E agora ele diz que não se envergonhava do evangelho. E é interessante entendermos que ele não só não se envergonhava em nada do evangelho, como até se gloriava naquilo que era um dos aspectos mais vergonhosos do evangelho, a cruz de Cristo. Não se envergonhava do evangelho e se gloriava na cruz de Cristo. O evangelho, irmãos, segundo Paulo, ele revela a justiça de Deus e revela como o homem pode receber esta justiça. A justiça de Deus, primeiro, revelou-se. São 3 pontos que eu vou dizer agora, por isso eu disse primeiro, né? A justiça de Deus, primeiro ponto, revelou-se no sacrifício de Cristo. Especialmente foi revelada essa justiça no sacrifício de Cristo. Segundo, a justiça de Deus se revela também na proclamação contínua do Evangelho de Deus. E terceiro, a justiça de Deus, ela se revela na experiência espiritual de cada pessoa que crê, aceitando o Evangelho do Senhor. Isso é interessante, porque o Evangelho é para todos os homens, é para todo aquele que nele crê, para que não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas só é manifesto o poder deste Evangelho para aqueles que estão dispostos, de fato, a aceitá-lo em suas vidas. E esta aceitação voluntária chama-se de fé. A justiça de Deus, ela é recebida pela fé. E quando se recebe, produz uma fé sempre crescente. E à medida que se utiliza a fé, podemos receber mais e mais da justiça de Deus, até que a fé se converte em uma atitude permanente para o crente, diz o Sadabaque, falando de Romanos. Paulo, ele mostra aqui que a mensagem evangélica, ela concorda com os ensinamentos do Antigo Testamento. Diz ele, o justo viverá pela fé. Durante a invasão dos babilônios, o profeta Abacuque, ele foi consolado com a segurança de que o justo é amparado por sua fé, por sua confiança em Deus. Abacuque 2, o verso 4. O justo, ele não viverá por confiar em suas próprias obras, suas ideias, sua vontade, sua força, seus méritos, enfim, não, nada disso. O justo viverá por sua confiança, por sua fé em Deus. Abra a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas. Vamos ver aqui o terceiro Evangelho, Lucas, o capítulo 17. O verso 5. Então disseram os apóstolos ao Senhor, Senhor, aumenta-nos a fé. Os apóstolos, irmãos, sentiam a necessidade de mais fé. Eles tinham certa medida de fé, mas eles entendiam que essa medida não era suficiente. Aumenta-nos a fé, pedem eles a Cristo Jesus. Eles não deviam estar pedindo quantidade de fé, mas sim deveriam estar pedindo constância, continuidade, perpetuidade da fé, não ora tendo, ora não tendo.
ora exercendo, ora não exercendo. Não, estavam pedindo esta constância, esta continuidade da fé em sua vida. Vamos ver um outro texto. Romanos de novo. Capítulo 10. Romanos, o capítulo 10. Vamos ver o verso 17. Paulo diz: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Aqui está a natureza e a origem da verdadeira fé. Fé é nossa convicção em relação a coisas que não podemos ver. Já falamos disso. E esta convicção daquilo que não vemos, daquilo que aguardamos, está fundamentada, esta convicção está fundamentada no conhecimento da palavra de Deus. Olha a importância de estudarmos a palavra para o desenvolvimento da fé. Senhor, aumenta-nos a nossa fé. Para desenvolver uma fé transformadora, salvadora, permanente, não existe nada que possa substituir o nosso estudo, o nosso convívio, a nossa intimidade com a palavra de Deus. Vamos ver mais um texto. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, o capítulo 1. O verso 9. Obtendo, ganhando o fim da vossa fé. E qual é o fim da vossa fé? Da nossa fé? A salvação da vossa vida. Ganhando o fim da vossa fé, a salvação da vossa vida. Aqui está o resultado da fé. É que sejamos libertos do pecado, recebendo a herança eterna. Então, irmãos, precisamos desenvolver a fé. Fé é crer no que não vemos, Deus, o plano da salvação. É aguardar o cumprimento da promessa, Jesus voltar, a cidade santa descer. Sim, mas para isso é preciso desenvolver a fé. E como fazemos isto? Através da palavra do Senhor. Através da comunhão com o Senhor. Através da consagração da vida ao Senhor. E o resultado da fé é a nossa salvação. Quero ler um último texto contigo. 1 João, capítulo 5. Este é um texto maravilhoso. 1 João 5, o verso 4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. Qual é esta vitória? A nossa fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Todo princípio correto provém de Deus. E todo princípio vindo de Deus pode vencer os prazeres, as tentações, as mentiras, o pecado do mundo originado em Satanás. Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos tornados novas criaturas. E já não vivemos mais nós, porque Cristo vive em nós. E aqui, irmãos, fala daquele que é nascido de Deus. Este vence o mundo. Não por suas forças, mas pelas forças de Deus. A vitória da nova vida, no entanto, deve ser contínua, e o será, se estivermos juntos com Cristo Jesus pela fé. Mas, como é que a fé nos capacita a vencer o mundo na prática? Irmãos, primeiro ponto,
aceitar a Jesus como Senhor de nossa vida e como nosso Salvador. Como Salvador, ele morreu por nós na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário. E como Senhor, ele dirige a nossa vida pela voz do Espírito Santo, nos ensinando o caminho a seguir. Então, o primeiro ponto, aceitar Jesus como Senhor e como Salvador. E quando aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então vem o segundo ponto. A fé se apropria da vitória do Salvador sobre o mundo e reproduz esta vitória na vida do crente. É pelos méritos de Cristo Jesus. A nossa fé, no entanto, deve ser viva, ativa, positiva. Um dia Jesus Cristo olhou para o paralítico e ele diz: levanta-te, toma o teu leito e anda. E naquele mesmo instante o paralítico se pôs em pé e ele começou a andar. Ele queria viver, ele foi ativo para viver. Isso é vida em ação. Irmãos, quando tomamos a decisão de viver segundo a vontade de Deus, e eu creio que você tomou essa decisão, se não tomou, precisa tomar, e alguns precisam reafirmar essa decisão, realinhá-la segundo a vontade do Senhor. Quando nós tomamos a decisão de viver segundo a vontade de Deus, no ver, no falar, no ouvir, no comer, no beber, no vestir, no relacionar, no namorar, viver segundo a vontade de Deus, no recriar, no orar, no comungar, no congregar, no adorar, enfim. Quando nós tomamos a decisão de viver segundo a vontade de Deus, um estilo de vida, então o poder vivificador de Deus nos capacitará a vencer. Cada dia, até o último dia. A fé se traduz em obras. A fé se traduz em uma vida a qual Deus pode olhar, aprovar, abençoar e salvar. Um texto da Review and Herald de 29 de janeiro de 1884 diz assim, que a fé vê Jesus como mediador à direita de Deus. A fé já contempla as mansões que ele foi preparar para os que o amam. A fé vê as vestes e a coroa, tudo preparado para os vencedores. A fé ouve o hino dos redimidos e a fé traz próximo, junto, as glórias eternas. Isto é o que a fé genuína faz para um cristão que está a caminho do céu. Lembre-se, meu querido, o justo viverá pela fé. E então, o justo viverá para sempre. Deus te abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Oremos. Pai, aumenta a nossa fé, a fim de que ela seja constante, que nós possamos crer piamente que és um Deus real que se importa com cada um de nós, e em breve nós o veremos. Que nós possamos crer a ponto de nos preparar a cada dia para ver Jesus em glória e majestade retornando nas nuvens dos céus, para nos buscar e nos levar ao lar celestial. Senhor, que possamos, cada um de nós, viver pela fé, para a tua glória e a nossa bênção e salvação, em nome de Cristo Jesus.
Amém.